Houve uma sensação de que tinha algo passando por cima dos nossos carros. Um avião comercial passa abaixo sobre Washington, D.C. E as bolas de fogo simplesmente saíam do Pentágono. Nós vimos a tragédia de um ato ultrajante de terrorismo bárbaro. Quero as listas dos passageiros, os vídeos de vigilância, o que puder. O ataque ao Pentágono mobiliza centenas de agentes do FBI e investigadores da Agência Nacional de Segurança do Transporte. Esquerda, foi a maior investigação da história americana que ocorreu. Eles descobrem uma série de evidências. O que estão fazendo? Detalhes chocantes sobre o sequestro terrorista do voo 77 da American Airlines. Fica onde está ou morre! A estratégia foi audaciosa, mas não complicada. E funcionou. Acidentes aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. 11 de setembro, ataque ao Pentágono. 11 de setembro de 2001. São quase 8 da manhã, no aeroporto de Dulles, perto de Washington, D.C. O voo 77 da American Airlines em breve vai se dirigir a Los Angeles. David Charlebois, de 39 anos, é o copiloto. Algum plano para o grande dia? Eu vou assistir o jogo no estádio do Angels. Ah, é? Isso vai ser ótimo. O comandante Charles Burlingame vai completar 52 anos amanhã. O capitão Burlingame era ex-piloto da Marinha. Ele era graduado pela Fighter Weapons School, que é mais conhecida como Top Gun, um piloto de avião muito experiente, muitos anos de serviço, bastante profissional. Posso ajudar, senhor? O Boeing 757 está com menos da metade dos lugares ocupados essa manhã. Existem apenas 58 passageiros a bordo. Não, estou ocupado o dia todo nessa data. Que tal na próxima semana? Barbara Olson está indo para Los Angeles para aparecer em um talk show na televisão. Tchau. Barbara Olson era uma advogada muito importante em Washington, D.C., muito ativa nos círculos políticos de lá. Ela também era esposa do procurador-geral americano na época, Ted Olson. A frequência de partida vai ser de 125.05. Pista 30, pronto para decolagem. Entendido, pista 30 American 77. Na estrada. Às 8h20 da manhã, o voo 77 da American Airlines começa sua viagem. V1. Empuxo. Estava simplesmente um dia lindo. O céu estava limpo na maior parte do país. De fato, era um dia muito bonito mesmo para voar. Leva cerca de 5 horas para fazer a viagem de 3.700 quilômetros de Washington para Los Angeles. Às 8h46, o voo 77 atinge a sua altitude de cruzeiro, a 10.670 metros. Vamos ter um céu claro por todo o caminho. Isso que eu gosto de ouvir. América 77, vire à direita 10 graus. Vetores de tráfego. No solo, os controladores de tráfego aéreo orientam o 757. Vire à direita, América 77. Eu sempre comparo a uma espécie de jogo de xadrez tridimensional, por assim dizer. Steve Baird foi controlador de tráfego aéreo por mais de 20 anos. Trabalhamos com muitos aviões, de 12 a 17 aviões de uma vez, e eles se movem bem agilmente, então as coisas vão acontecendo muito rapidamente. American Airlines 77, vá direto para Falmouth. Vamos direto para Falmouth, American 77. Obrigado. Falmouth, Kentucky, é o próximo ponto de passagem na rota a oeste do voo 77 para Los Angeles. Legal. Vou pegar mais um café. Não tinha muitos passageiros a bordo para a tripulação.
Eles não tinham muitas pessoas para cuidar, não havia tanto serviço de bordo com que se preocupar. Um pouco de água, por favor. Tipicamente, o voo é mais tranquilo quando o avião não está lotado. Aos 34 minutos de voo, os controladores notam algo estranho. O que estão fazendo? O voo 77 está desviando do curso. American 77, centro. No momento em que o controlador percebe que a aeronave tomou um rumo que ele não a instruiu, é aí que começa a preocupação. American 77, checagem por rádio. 2 minutos depois, sua preocupação se transforma em um alarme. American 77, checagem por rádio. O voo 77 desapareceu do seu radar. Centro chamando American 77, American 77. É extremamente raro que um avião possa desaparecer, não é? Eles simplesmente não desaparecem. Os controladores geralmente acompanham os voos usando o sinal de um transponder a bordo da aeronave. O transponder fornece o número do voo, a velocidade e a altitude. O controlador liga sua tela para procurar um sinal mais básico, o radar primário. Supervisor. Mas ainda não há nenhum sinal do avião. American 77, checagem por rádio. Como você está? Sua preocupação cresce a cada segundo de silêncio. Se eu não consigo ver o avião no radar secundário ou primário e não consigo falar com ele, eu diria que ele caiu em algum lugar. Centro. Então, logo após as 9 horas da manhã, chega uma ligação da American Airlines, na qual é quase impossível aos controladores acreditar. É terça-feira, 11 de setembro de 2001. Milhares de pessoas podem ter morrido. Lower Manhattan está um caos. Quase todo mundo que viu o que aconteceu, que viu na TV, viu ao vivo, disse: isso não é um acidente. Não tem como dois aviões comerciais, acidentalmente atingirem as 2 torres do World Trade Center. Ninguém sabia o que estava acontecendo, exceto que o país estava sob ataque. E por isso acho que foi muito difícil. Onde estão esses aviões? Existem outros aviões por aí que desapareceram? O destino do desaparecido 757 agora é muito mais preocupante. E se ele não caiu em algum lugar no meio-oeste? Precisamos encontrar esse avião. Com 2 aeronaves já nas torres gêmeas, outra aeronave desaparecida, os controles de tráfego aéreo ficaram loucos tentando descobrir o que estava acontecendo. Supervisor. Tem um alvo rastreado no sentido leste em alta velocidade. Às 9h32, mais de meia hora depois de perder contato com o avião, os controladores detectam um misterioso retorno no radar. O radar primário não fornece altitude ou qualquer informação real. Se o voo for o 77, isso significa que o avião voltou para Washington. Temos que alertar o Washington DC. A capital dos Estados Unidos poderia ser o próximo alvo. Nesse momento, uma vez que ele estava ciente dos ataques contra o país, eu tenho certeza que ele já achava que era um dos aviões sequestrados. Golf 06, você tem um avião comercial à vista? Os controladores convocam outro piloto para tentar descobrir mais. Eles se comunicam com o único outro avião no espaço aéreo naquele momento. Um C-130 de carga, nas proximidades da base da Força Aérea de Andrews. Parece que é um American Airlines 757. Tem que ser o nosso avião. Centro chamando American 77. American 77. Mas o 757 está ignorando todas as chamadas de rádio. E está indo direto para Washington. São 9h35 da manhã. E o tráfego em Washington está ficando congestionado.
Eu estava saindo da minha paróquia, indo ao Cemitério Nacional de Arlington para um funeral. O padre Stephen McGraw está preso em uma avenida bem ao lado do Pentágono. Eu peguei essa saída, na verdade, porque eu sabia que o Pentágono era perto do Cemitério Nacional de Arlington e eu não lembrava como chegava ao Arlington, então eu pensei, não pode ser tão longe, eu vou pegar essa saída. Mas na frente do edifício, o tráfego acabou ficando parado. Então, de repente, houve um abalo. Dava para sentir as vibrações ou som. Em outras palavras, teve uma enorme sensação de que tinha algo passando por cima dos nossos carros. O avião bateu em um poste de luz depois de ter passado por cima da avenida e eu virei instintivamente para a minha direita. E eu vi naquele momento o avião chegando e simplesmente colidindo com o prédio bem na minha frente. Tinham duas ondas enormes de fogo que saíam das duas janelas do alto do Pentágono e as bolas de fogo simplesmente iam crescendo. O símbolo da força militar americana agora está em chamas. A fumaça sai de um buraco de 27 metros de largura na parede oeste do Pentágono. Um departamento inteiro do edifício desabou. Eu não tinha ouvido nada sobre o ataque ao World Trade Center. Não estava com meu rádio ligado, não tinha ouvido nada. Então, eu só presumi que aquilo foi um acidente. Não tinha a mínima chance de nenhuma das 64 pessoas a bordo do avião sobreviverem ao impacto. E há a certeza de haver muito mais mortos entre os funcionários do Pentágono. Em média, em qualquer dia comum, 23 mil pessoas ou mais trabalham no edifício. São 5 alas, 5 andares e 5 níveis de espaço militar. Com a notícia de um terceiro ataque aéreo, a Agência Nacional de Aviação emite uma ordem sem precedentes. Atenção todos os pilotos, temos uma emergência nacional. Todos precisam aterrissar. Todos os voos comerciais no país devem pousar. Vetor de 10 graus à direita, comece a descida. Foi a primeira vez nos Estados Unidos que eles aterrissam a frota toda. Esteja ciente que estamos limpando o espaço aéreo. Os controladores tentavam resolver uma situação para a qual não foram preparados, tentando colocar todos os aviões no solo e contabilizar todos antes que houvesse mais perda de vidas. Atenção todos os pilotos. O advogado Richard Newmy estava em um desses voos desviados. O capitão pegou o sistema de interfone e disse: acabamos de ser notificados que todo o tráfego aéreo dos Estados Unidos está sendo obrigado a pousar. Foi um pouco surpreendente. Foi meio que ficar olhando pela janela e pensar: o que está acontecendo agora? O voo de Newmy pousa em Wichita, Kansas. Ele logo vai descobrir quanta sorte tem por estar vivo. Eu estava programado para falar em uma conferência. Eles me reservaram uma passagem no voo da American Airlines 77 de Dulles até a costa oeste. No último momento, ele mudou sua passagem para um voo mais conveniente. Eu tinha deixado o itinerário do voo original na espera. Fui para o aeroporto, troquei a passagem, entrei no avião. Fiquei muito preocupado que a minha esposa estivesse pensando que eu ainda estava no avião. Foi uma daquelas coisas que Deus estava sorrindo para mim naquele dia. No Pentágono, o padre McGraw corre para a devastação. Ele quer ajudar quem quer que ele consiga. Eu me lembro de chegar em um homem em particular e ele disse: qual é o seu nome? Sou o padre McGraw. Eu vou ficar com você. E ele disse: eu sou católico. E então eu, na verdade, dei para ele, naqueles momentos, os sacramentos. E eu ungi na testa com um óleo bento, o óleo dos enfermos. E quando eu fiz isso, eu lembro de ter dito a ele: Jesus está com você. Eu disse que Jesus estava com ele. Vocês não podem voltar! Tem que manter os 460 metros. Milhares de funcionários militares evacuam o Pentágono em chamas. Os Estados Unidos estão sitiados. Do outro lado do rio Potomac, a caça pelos responsáveis já está em andamento. Quero listas dos passageiros, testemunhas, vídeos de vigilância, o que puder.
Nós estávamos nos preparando e aprontando nossa equipe para responder a Nova York naquele momento. Então, logo depois, fomos atingidos no Pentágono. Por isso, mudamos os planos. O supervisor do FBI, John Perrin, monta um posto de comando na sede de Washington. Você percebe, estamos sob ataque, é o que estamos. Então percebe, isso é algo que nunca aconteceu, é uma guerra. Mas antes que alguém possa compreender a magnitude do que aconteceu, aparece outra ameaça. A Agência Americana de Aviação tem relatos de um quarto sequestro. Fomos informados que havia outra aeronave em direção a Washington, D.C. e o último horário que nos deram era que ela estava a 8 minutos dali. Então, nós resolvemos mandar atiradores para o telhado com binóculos para procurar essa aeronave. Em todos os Estados Unidos, milhares de voos estão pousando agora. Havia simplesmente um avião atrás de outro avião e atrás de outro pousando na pista. Em seguida, às 10h15 da manhã, uma cratera enegrecida na Pensilvânia rural revela o que sobrou do quarto avião sequestrado. O que foi singular nesse voo é que os passageiros tentaram retomar a aeronave. Eles não tiveram êxito e o avião acabou caindo, mas eles foram bem-sucedidos em não deixar o avião colidir com qualquer alvo que fosse pretendido. 4 aviões de passageiros foram sequestrados e transformados em bombas voadoras. Cerca de 3.000 pessoas foram mortas. Nós vimos a tragédia de um ato ultrajante de terrorismo bárbaro, realizados por fanáticos contra civis e também militares. Você nunca, em seus sonhos mais malucos, podia pensar que eles iam pegar aviões cheios de pessoas e os transformar literalmente em um míssil. Os americanos não estão acostumados a ser atacados. Estávamos bastante convencidos de que há um Oceano Pacífico e um Atlântico e que isso não aconteceria aqui. E eu acho que naquele dia a realidade de que esse é um mundo novo aconteceu. O Pentágono agora é uma cena de crime federal. O FBI está encarregado da investigação. Eu tive as minhas experiências com morte, mas ver aquela quantidade naquele determinado período de tempo, naquela área, não importa o quanto esteja acostumado, você sente. O FBI enfrenta intensa pressão para descobrir quem cometeu esse crime terrível e como. Como a cena do crime também é um local de acidente de aviação, especialistas da Agência Americana de Segurança do Transporte se juntam à investigação. Os especialistas do FBI são de crimes e investigações criminais, e isso abrange muitas áreas. Eles não são necessariamente especialistas em aviões. E foi aí que a Agência Americana de Segurança do Transporte entrou. Tom Halter foi um dos primeiros investigadores da Agência Americana de Segurança do Transporte na cena do crime. Esse avião bateu em uma estrutura muito pesada. Então, a maior parte do avião foi reduzida a pedaços pequenos. Os investigadores precisam encontrar as caixas pretas e quaisquer outras provas que possam identificar os sequestradores. Não vai ser fácil. O enorme impacto deixou uma confusa mistura de detritos. Providenciamos 5, 6 pessoas em diferentes momentos para ajudar a atravessar os destroços, atravessar o prédio, para tentar encontrar e identificar as peças da aeronave para eles. Qualquer coisa que tirávamos do local, deixávamos que dessem uma olhada e eles identificavam se era da aeronave ou de um armário de arquivo. Ficou muito evidente que precisávamos desse tipo de especialização na cena. Centenas de pesquisadores e investigadores trabalham sem parar. Dentro da estrutura bastante danificada, o risco de colapso do edifício é um perigo constante. Os engenheiros tinham uma técnica para ver se o edifício estava começando a deslocar. Se eles notassem algum deslocamento ou ouvissem um ranger, todo mundo saía correndo. Prontos para fora! Isso aconteceu pelo menos meia dúzia de vezes. O número de pessoas mortas dentro desse edifício legendário chega a 125. Teria sido ainda mais, mas alguns escritórios no lado oeste do Pentágono estavam vazios. A área onde o American Airlines 77 bateu tinha sido submetida a uma reconstrução, uma reforma. Então não havia tanta gente no trabalho como normalmente haveria, e isso salvou centenas de vidas.
Enquanto o país tenta lidar com a enormidade da devastação, os agentes do FBI já estão conseguindo informações valiosas sobre como os voos foram transformados em armas de terror. Alguns passageiros conseguiram fazer ligações do ar descrevendo seu sofrimento. Todo mundo pro fundo do avião! Agora! Uma dessas ligações era a de Barbara Olson. A Barbara Olson ligou para o seu marido Ted Olson, o procurador-geral dos Estados Unidos na época, e disse que o avião foi sequestrado. Que os sequestradores tinham estiletes, facas e que levavam as pessoas para a parte de trás do avião. Ela revela que os sequestradores obrigaram os pilotos a deixar a cabine. Precisa fazer algo. Barbara Olson foi incrivelmente corajosa. Se a pegassem, ia chamar a atenção, o que poderia acarretar em violência imediata contra ela. Vamos sair daqui, está bem? Amo você. Não houve mais informação compartilhada naquele momento antes do telefone ser cortado. Os pilotos provavelmente pensaram que, cooperando, todos chegariam em casa salvos. Antes dos ataques terroristas de 11 de setembro, todas as tripulações foram orientadas a cooperar com os sequestradores, fazer o que eles querem e esperar o momento. Por favor, fiquem calmos. Todos para o fundo do avião. Tradicionalmente, se o avião fosse sequestrado, o avião pousaria, o FBI entraria em cena, haveria horas de negociação e, eventualmente, o sequestro de alguma forma terminaria. Realmente não estava na imaginação que eles iriam bater nos edifícios. Agora fica claro como os sequestradores assumiram o controle do voo 77. Mas quem eram eles? E como foram capazes de realizar o seu ataque letal? No aeroporto de Dulles, a busca por provas dá um grande passo adiante. A segurança do aeroporto nota um carro suspeito abandonado em um dos estacionamentos. O que os investigadores encontram no carro é surpreendente. Isso foi um tesouro das pistas de investigação. Os itens incluem um estilete, diagramas dos dispositivos da cabine do piloto e documentos com nomes do Oriente Médio. PANAM, treinamento para piloto. Eles escaneiam a lista dos passageiros do voo 77, verificando para ver se qualquer um dos nomes suspeitos está na lista. Não demorou para descobrirem que eram sequestradores. A trilha leva a 5 sequestradores. 3 estavam na primeira classe. Mais 2 estavam sentados na econômica. Os sequestradores do Pentágono são rapidamente ligados a 14 suspeitos nos 3 outros aviões sequestrados. Eles encontraram algumas semelhanças imediatamente. A primeira é que 15 dos sequestradores eram árabes. E a outra notável é que a maioria deles tinha vivido nos Estados Unidos por algum tempo. Identificar os sequestradores é fundamental, mas questões importantes permanecem. Como os terroristas passaram armas pela segurança em um aeroporto moderno? E como eles foram capazes de pilotar um avião comercial sofisticado direto para o Pentágono? O FBI precisa descobrir tudo o que puder sobre os terroristas do Pentágono, incluindo seus movimentos nos dias e semanas antes de 11 de setembro. Eles procuram em registros do governo, transações de cartão de crédito, itinerários de viagem e muito mais. Todos aqueles pedaços de papel e todos os documentos foram gerando pistas porque provavelmente estávamos tendo a maior investigação da história americana acontecendo. No Pentágono, o exaustivo esforço da busca está valendo a pena. Os agentes recuperaram as 2 caixas pretas do avião, o gravador de dados do voo e o gravador de voz da cabine do piloto. Quando as caixas foram encontradas, os investigadores do FBI as levaram para o laboratório. American 77, checagem por rádio. Os gravadores poderiam ajudar a preencher lacunas importantes na linha do tempo, se os seus dados pudessem ser baixados. Centro chamando American 77, American 77. A pergunta fundamental: o que estava acontecendo na cabine do piloto quando os controladores perderam contato com o avião condenado? Enquanto esperam pelas notícias dos gravadores, os investigadores examinam o vídeo de segurança do Pentágono.
eles logo descobrem que o impacto mortal foi gravado na fita. Uma batida direta de alta velocidade na parede sudoeste do Pentágono. Agora fica claro por que o avião praticamente desapareceu. Quando um avião atinge uma parede de tijolos maciços, ele apenas vaporiza, não sobra muita coisa. Mas a questão permanece. Como os sequestradores evitaram a segurança e embarcaram no avião? Passageiros potencialmente perigosos devem ser identificados antes mesmo de chegarem ao aeroporto. As companhias aéreas dependem de um sistema de triagem computadorizada conhecido como CAPS. Uma das coisas que o CAPS, que é o sistema de pré-triagem de passageiros assistido por computador, faz é avisar se você tem indicadores suspeitos. Os investigadores se perguntaram, será que esse sistema de pré-triagem de alguma forma falhou? Quando estudam os registros do voo 77, eles fazem uma descoberta surpreendente. O CAPS não falhou. Ele realmente sinalizou 3 dos 5 sequestradores. Um código especial foi impresso em seus cartões de embarque, os selecionando para a triagem de segurança extra. Porém, eles ainda passaram. Como isso pôde acontecer? Não há dúvida que a segurança foi inadequada. Brian Jenkins é um especialista em segurança da aviação. O processo de seleção do CAPS realmente não significa tanto assim. Só que ele foi fundamental na manhã de 11 de setembro. Alerta. Os investigadores descobrem que a triagem de segurança extra é mínima. Passageiros sinalizados pelo CAPS não são revistados. A companhia aérea apenas mantém suas malas despachadas fora do avião até depois de terem embarcado. Assim que eles sabiam que você embarcou no voo, suas malas eram levadas para o avião. A presunção era que a maior ameaça seria de uma bomba no porão da aeronave. E também presumiam que o terrorista não seria um suicida. Depois de anos sem um incidente importante, parece que as companhias aéreas podem ter se tornado complacentes. O foco no atendimento ao cliente, eficiência com os passageiros, movimentação de pessoas pelo aeroporto, essa era a maior prioridade, não a segurança. Mas Washington Dulles, como todos os principais aeroportos, tem mais de uma camada de segurança. Como os sequestradores armados passaram pelos detectores de metal? Será que eles tinham algum esquema elaborado para esconder as suas armas? Os investigadores esperam que o vídeo de segurança do aeroporto da manhã de 11 de setembro possa lançar luz sobre o mistério. Houve um nível de segurança em jogo, certamente na procura de bombas na pessoa, bombas na garagem, armas, sabe, coisas assim. Os 2 primeiros sequestradores chegam ao posto de segurança por volta de 7h20 da manhã. Cenas reais da vigilância. Um prossegue calmamente pelo detector de metais sem levantar um alarme, mas o segundo suspeito dispara o alarme. Ele está carregando algo feito de metal. O detector de metais pegou a arma. Então, o processo de segurança falha. Um policial verifica o suspeito com um detector portátil. Cenas reais da vigilância. O detector não pega nada. Eles fazem isso milhares de vezes, tá bem? O alarme disparou. Tá bem, eu tenho que passar o detector do cara. Tá bom, já chega. Em vez de revistar o suspeito ainda mais, o segurança o deixou passar. Eles têm uma fila de passageiros ali atrás. Vai em frente. Na época não se verificava muito as pessoas que passavam pela revista e os alarmes eram fracos. Nenhum dos sequestradores recebeu uma rigorosa inspeção, mesmo que um deles estivesse claramente carregando o que parecia ser uma ferramenta ou uma faca. Cenas reais da vigilância. Havia uma coisa suspeita no bolso de trás, que no vídeo mostra que o segurança nunca de fato entendeu o que era. E isso é uma falha. Mas a política da Agência Americana de Aviação na época era permitir facas menores de 10 centímetros na lâmina. Então, mesmo se tivessem encontrado estiletes e facas com eles, esses itens eram permitidos a bordo na época pela agência. Os investigadores chegam a uma terrível conclusão.
Os terroristas de 11 de setembro não tinham um plano elaborado para passar na segurança do aeroporto, porque não precisavam de um. A parte assustadora do sequestro é que é tão simples. É como ter um sistema de alarme de segurança para toda a casa e se esquecer de colocar na portinha do cão. E foi assim que eles entraram. A estratégia era audaciosa, mas não complicada, e funcionou. Os 5 deles conseguiram passar pela segurança e embarcaram no avião. Mas entrar a bordo com armas era apenas o primeiro passo. Todos para o fundo do avião! Agora! O grande mistério para resolver agora é como os sequestradores foram capazes de executar o resto da sua missão assassina. Os agentes do FBI investigam os documentos financeiros ligados aos atacantes do Pentágono. Eles descobrem uma pista fundamental: um cheque para uma escola de voo no Arizona. Os registros mostram que o cidadão da Arábia, Hani Hanjour, passou vários anos tentando se tornar um piloto comercial de linha aérea. Ele tinha se inscrito em escolas de aviação na Arábia Saudita e não foi aceito. Ele acabou fazendo treinamento de voo no Arizona. E foi meio incomum o treinamento de voo dele, porque ele foi reprovado em muitas checagens no curso. 2 meses antes dos ataques, Hanjour alugou vários aviões particulares, incluindo um em que ele voou para um pequeno aeroporto próximo de Washington, D.C. Pela perspectiva de um piloto, não é a mesma coisa voar em um simulador de voo. É completamente diferente de estar no ar e ver como é o mundo real lá de cima. Registros de voo do aeroporto revelam detalhes mais arrepiantes sobre os preparativos de Hanjour para o 11 de setembro. Há apenas algumas semanas dos ataques, ele e um dos seus co-conspiradores reservaram um voo comercial saindo do aeroporto Dulles, em Washington. Eles compraram assentos na primeira classe a bordo de um Boeing 757. Acho que eles usaram os voos para observação para tentar entender como podiam assumir a aeronave e entrar na cabine do piloto. Para aprender coisas como 30 minutos após a decolagem, em cruzeiro, eles abrem a porta para dar café aos pilotos. Então, tudo isso é informação valiosa e esclarecedora para os sequestradores. Virando à direita, American 77. Mas pilotar um avião sofisticado é muito diferente de pilotar um pequeno avião particular. Como os sequestradores pilotaram um 757 para um alvo que estava a 10.670 metros abaixo? Os investigadores esperam que os dados de voo do avião forneçam algumas respostas. Infelizmente, o gravador de voz da cabine estava muito danificado e nenhuma informação pôde ser recuperada. Mas conseguimos ler o gravador de dados de voo. Eles estudam os dados do voo para reproduzir os movimentos exatos do avião durante o voo. A potência está aumentando, a velocidade vertical está boa. A decolagem e a subida parecem completamente normais. E, obviamente, olhando os dados, você especula quando é que os sequestradores assumiram o avião, quando os terroristas começaram a fazer tudo aquilo. Não sabemos disso com precisão. Claramente, foi em algum momento antes do avião ter voltado. Inclinação à esquerda calma e suave. Deve ser o piloto automático. Os dados revelam como os sequestradores manusearam o avião para fazer o 757 voltar. Acho que a gente pode voltar para Washington, D.C. Eles se basearam na automação do avião. Você não precisa ser um piloto quando o piloto automático está ligado. Ele pode colocar um título no piloto automático. Ele pode pôr as velocidades no piloto automático. Tudo pode ser feito pelo piloto automático e a pessoa não tem que fazer os comandos de entrada. Por que estamos voltando? Fica quieto! Mas conforme o avião se aproxima do Pentágono, o piloto automático desliga e o voo começa a mudar. Esquerda, direita, ele está realmente com dificuldades. A altitude estava variando, o avião se movia para cima e para baixo, estava meio errático. Ficou claro, observando os dados, que era uma pessoa que nunca tinha pilotado um avião grande antes. Coloca no piloto automático até chegar mais perto. O sequestrador rapidamente reajusta o piloto automático para ajudar o 757 a diminuir de altitude. Descendo agora. Ele provavelmente nunca voou em um avião a essa altura, tendo que descer, 9.100 metros até o nível do solo, que é uma manobra totalmente diferente do que ele estava acostumado em um avião pequeno. Mas o piloto automático não é pré-programado para voar para a localização precisa do Pentágono.
Tá bem aí na frente. Desliga o piloto automático. 8 minutos para o impacto. O sequestrador deve pilotar a aeronave mais uma vez manualmente. Mantém firme. A apenas 6,5 km do Pentágono, eles ainda estão voando acima de 1.800 metros. Estamos muito alto. Nunca atingiremos. Para diminuir a altitude, eles fazem uma curva acentuada descendo para a direita. Ele calculou mal sua velocidade e altitude e teve que fazer uma curva circular de 60 graus. Só tem um jeito da aeronave vir do céu tão rápido sem se romper. Então ele fez um círculo para deixar a aeronave mais embaixo e a colocar na direção do Pentágono. Ele estava com muita sorte. O dia estava muito claro. Então, na volta, ele deve ter visto o Pentágono de uma distância consideravelmente boa. Nos segundos finais, eles aceleram a velocidade máxima quase ao ponto de rompimento da estrutura do avião. Os avisos de excesso de velocidade do avião estavam alertando e ele não se importa. Chegou um momento, é agora. O terrorista provavelmente não podia ter êxito na aterrissagem desse avião. E espatifar o avião era muito mais fácil do que aterrissar, e eles provaram isso. Os investigadores agora compreendem a trajetória do voo mortal do American 77. Os dados do voo resolvem mais um mistério também. Por que os controladores perderam o contato no radar do 757 quando a crise começou? Centro chamando American 77. American 77. Parece que alguém intencionalmente desligou o transponder aqui. Os sequestradores desligaram o sinal que era usado para controlar o avião. Os comandos do transponder estão no console central entre os dois pilotos. Então dá para desligar logo ali. Isso é muito fácil de fazer. American 77, checagem de rádio. Como você está? Com o transponder desligado, supervisor, os controladores não podiam mais ver o voo em seu radar secundário. American 77. Então desligar o transponder se a pessoa é uma criminosa faz sentido, porque ela não quer que ninguém a siga. No momento em que os controladores mudaram para o radar primário para procurar o avião desaparecido, o voo 77 passou a ter somente uma área de cobertura primária mínima. Para o American Airlines 77 sair do radar em uma área que tem cobertura do radar limitada foi incrivelmente uma sorte para os sequestradores. Mas não é totalmente inesperado, porque não são todos os quilômetros quadrados dos Estados Unidos que são cobertos. A sorte pode ter ajudado os sequestradores a acertarem o alvo, mas o FBI agora não tem nenhuma dúvida de que o ataque foi planejado até o último detalhe. Eles escolheram os assentos com cuidado. Eles queriam estar mais perto da cabine do piloto para que pudessem observar quando ia ser o momento adequado para que fossem invadir a cabine. A tripulação não tem razão para suspeitar de nada. O ataque está em andamento antes que os passageiros tenham qualquer indício de perigo. O destino do voo 77 agora está selado. Hani Hanjour, ele é o piloto. Há uma grande probabilidade de que ele não tenha se envolvido em todos os estágios iniciais do sequestro. Por favor, não me machuque. Porque se ele se machuca ou morre, então a missão acaba sendo mal sucedida. Abra essa porta ou cortamos sua garganta. Tá bom. As aeromoças carregam as chaves da porta da cabine, então uma opção é surpreender uma comissária de bordo, tomar a chave e depois simplesmente abrir a porta. Sai da cabine! Agora!
Os pilotos foram pegos de surpresa e não tiveram tempo de alertar as autoridades. Tem um código de sequestro que os pilotos colocam no transponder, mas aparentemente isso não aconteceu. Mantenha calma. Fique calmo. Não faça mal a ninguém. Aquela era a aeromoça com a qual ele havia voado por anos. Uma de suas melhores amigas estava do outro lado da porta com uma faca na garganta. Era um cenário diferente do que ter alguém que você nem conhece. Todo mundo pro fundo do avião! Agora! Os sequestradores começam sua descida. Checagem de rádio do American 77. Como você está? Amo você. Nos vemos em breve. É pouco provável que a tripulação ou os passageiros tivessem pensado que o avião ia se transformar num míssil. É quase certo que o voo errático chamou a atenção do comandante, mas não havia nada que ele pudesse fazer. Você tem que me deixar voltar para a cabine. Fica onde está ou você morre. Consegui rastrear um alvo no sentido leste em alta velocidade. No momento em que os controladores localizam o voo 77 circulando no radar primário, o avião está a apenas 5 minutos de Washington, D.C. Eles não puderam fazer nada. O jato de 100 toneladas acelera mais e mais. Postes de aço quebram como se fossem galhos frágeis. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar! – 11 de setembro abalou em nosso âmago. Qualquer um que foi dessa mesma época sentiu isso. É como o assassinato do Kennedy. Onde você estava em 11 de setembro e todos têm sua história. Isso marcou a nossa geração. Foi uma vitória dos maus e não podemos deixar que aconteça de novo. Os ataques de 11 de setembro trouxeram mudanças imediatas e profundas para a aviação comercial, tanto nos Estados Unidos como ao redor do mundo. A segurança do aeroporto, a segurança do avião eram bem diferentes antes do 11 de setembro do que é hoje. Apenas 2 meses após os ataques, o governo dos Estados Unidos criou a Transportation Security Administration, ou TSA. O governo federal assumiu a responsabilidade direta pela segurança da aviação. E os seguranças agora são funcionários federais. O treinamento certamente melhorou. A TSA traz novas regras estritas sobre o que os viajantes podem transportar nos aviões. Proibido objetos cortantes. Os aeroportos começam a rastrear os passageiros com máquinas de escaneamento de corpo inteiro. Há também mudanças importantes para a segurança a bordo. As portas da cabine, quer dizer, não é só a porta. Todo o anteparo da aeronave foi feito quase que impenetrável. É a prova de balas, não tem como arrebentar as fechaduras. Mas talvez a mudança mais importante para a segurança não tenha sido proveniente das novas regras ou da melhor tecnologia, mas da permanente alteração nos comportamentos dos passageiros das companhias aéreas em todos os lugares. Hoje, ter presunção com passageiros quando esses se sentem ameaçados com um sequestro não é algo que ocorre. Se você vê alguém no fundo do avião se levantando e falando, começando a gritar, correndo para frente do avião, você tem a escolha de ficar em seu lugar, cuidando das suas próprias coisas, ou tem a opção de levantar e dizer, eu garanto que você vai se levantar. O paradigma mudou. Até nós inventarmos a bala de prata ou o raio-x para a alma humana, vão haver problemas de desempenho, mas está muito melhor do que já foi.